Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com nosso convidado. A gente vai conhecer um pouco da história e também da nova obra literária de Rosiele Pegado. Ela é brasileira, paraense, radicada em Sumaré, no estado de São Paulo. É casada, mãe da jovem Brenda e do pequeno Isaac. Engenheira de formação, mestre em engenharia civil. Estuda finanças desde a sua estada na Alemanha, conectou-se com esse estudo e fez, claro, disso sua profissão. Formou-se coaching e em conhecimento financeiro e tem como principal objetivo a disseminação do conhecimento de finanças. Inclusive, está anunciando sua mais nova obra literária, é o livro Maternidade e Finanças. Vamos chamar a Rose, né? Vamos chamar de Rosiele. Rosiele, eu posso chamar de Rose? Bom dia. Bom dia, Cleve. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Você está em Sumaré? Estou em Sumaré. Ok. O outono chegou por aí? Deu para dar uma esfriadinha? Chegou, mas ainda está um pouco quente. Ainda está quente, né? Vai essa transição aí com toda certeza. Mas você é paraense de que cidade? Eu sou de Belém do Pará. De Belém do Pará. E aí, depois eu fui fazer o doutorado na Alemanha. Uhum. Daí, quando eu voltei, eu já fiquei... E como é que mata a saudade do nosso açaí, hein? Não mata, porque aquele açaí daqui não é açaí. Não é açaí, definitivamente. Olha, a Lilian Azevedo está com a Difícil gente também. né? Lilian, fala de novo. Te cortei. O difícil é explicar para quem mora em São Paulo que não é o açaí, né? O açaí deles não é o de verdade. Tá, mas se tá difícil o açaí aí em São Paulo, em Sumaré, imagina na Alemanha, hein, Rosiele? É, verdade. Mas eu confesso que eu sinto mais falta das coisas de Belém do Pará, das comidas aqui, do que na Alemanha. Porque lá eu sabia que eu não tinha, em hipótese alguma. E aqui eu sei que eu estou no Brasil e não tenho do mesmo jeito. Tem um quarteto aqui de músicos do Amapá que foi gravar um CD na Alemanha. Vou entregar, né? Porque já entregaram essa bocada aqui ao vivo. Que foi Amadeus, Zé Miguel, Joãozinho Gomes e Val Milhome. E passaram acho que uns 40 dias na Alemanha. E a certa altura eles disseram: eu não aguento mais essa comida daqui. Pede pelo menos um ovo frito aí. Mas aí, para falar em alemão, aí não teve jeito. O Val Milhome, sabe o que ele fez? Ele imitou uma galinha em cima da mesa para tentar pedir um ovo frito. Você teve dificuldades com o idioma também, imagina, Rosiele? Também tive. Mesmo eu tendo estudado muito, né, a velocidade que eles falam não é a mesma com que a gente estuda. Então, tem muitas palavras assim que se juntam e você não consegue entender o significado. Então, quando o policial me parava assim, eu falava: meu Deus do céu, como eu vou me explicar aqui nessa situação? Então, foram 5 anos, né, que já no último ano é que eu comemorava quando eu entendia uma informação quase 100%. Lilian. Eu imagino um choque cultural, né? E agora você retorna ao Brasil, você já se instalou em São Paulo. E da onde veio a motivação para sua escrita? Eu sempre gostei, né, de escrever. Eu vivia na área de pesquisa e eu sempre estudei finanças para me ajudar, né, a organizar minha vida financeira, até porque eu havia saído do país. Eu fiz um planejamento para isso. E lá eu fui com a minha filha mais velha e lá eu vi o quanto o governo ele tem uma estrutura para uma mãe, para uma mulher que tem uma criança. E eu vi que também lá não aceita cartão de crédito com tanta facilidade. Se você recebe uma multa, vai ser descontado da sua conta bancária. Então eu vi que você também precisa ser bem organizado lá para que você não tenha problemas financeiros. E aí eu comecei a me aprofundar nas finanças, né? E eu vi o quanto era importante a mãe ter um apoio financeiro ali naquelas situações.
porque era o que acabava acontecendo comigo. Eu tinha uma bolsa de estudo, né, de doutorado, mas eu tinha uma mini bolsa que era da minha filha, né, para custear os gastos da minha filha. Então, essa motivação veio de eu viver, né, de eu vivenciar uma realidade onde a educação da criança é importante e que cada fase vai ficando mais caro. Então, eu entendi que a gente precisa planejar a chegada de uma criança financeiramente, não é só planejar o que ela vai ser, onde ela vai morar, onde ela vai estudar, mas financeiramente, para que a gente possa aproveitar mais a gravidez, ter mais tranquilidade financeira, porque foi quando eu estive na Alemanha que eu pude entender a importância do convívio, né, das experiências, do que do consumo, que eles são menos consumistas que nós, né? É interessante você falar disso. Eu lembro também de uma jornada internacional, uma cobertura internacional que eu fiz. Passei 7 dias em Paris, né, na França, e acabou que eu acabei indo na Embaixada do Brasil. Conheci um ministro conselheiro e o embaixador da época. O embaixador era o Sérgio Amaral, o ministro conselheiro era o Pedro Luiz Rodrigues. E aí, naqueles dias convivendo ali, eu vi quanto que eles são assim meticulosos, são cuidadosos com essa questão das finanças. Hoje nem tanto, né? Eu digo, mas naquele tempo até o uso do telefone, os minutos que se tinha. Então chamou muita atenção, aí o ministro percebeu e ele disse assim, você fica olhando, né? Carreira diplomata parece ser uma coisa muito glamurosa, mas aqui tem que ter o controle muito rígido das finanças, ainda mais estando num outro país que não o nosso, né, Rose? Isso. Principalmente porque a moeda muda, né? Então lá a gente tem uma moeda mais forte que a nossa. Então foi muito importante eu saber organizar tudo isso, porque eu precisava viver dentro daquele meu orçamento que era a bolsa de estudo. Então eu não podia ultrapassar aquilo, e lá, por exemplo, é tudo débito automático. Aluguel é débito automático, já é eles que fazem, não é você que coloca lá na sua conta, né? Luz, água, telefone, tudo é débito automático. E no supermercado, o único cartão que aceita é débito automático. Então, quando eles aceitam, porque na maioria das vezes também é só no dinheiro. Então você precisa ter o poder de compra na sua mão, não com um crédito, e sim com a própria moeda, porque vai chegando, né, vai tendo esses débitos e você precisa ter dinheiro na sua conta, porque se você não tiver, eles entram com uma ação, né, cobrando você, e se você não pagar a terceira vez, você já vai falar com o juiz. Por que você fez aquela conta e não pagou? Uhum. Olha, eu estava vendo aqui, a Flávia Fontes entrou também. Nós temos então uma amiga em comum aqui. Beijo para Flávia. Obrigado pela dica aqui. Foi ela que sugeriu esse conteúdo aqui para a gente conversar com você. E eu estou vendo aqui que você também tem essa preocupação muito atual, até pelo que a gente está vivendo hoje no país e no mundo, que é produzir conteúdo pelas suas redes sociais. Fala para a gente dessa experiência também. Ficou claro para mim, desde quando eu fui, né, eu não conversava com as pessoas sobre dinheiro, sobre os investimentos. Quando eu falava, meus colegas mudavam de assunto, né? E quando eu cheguei na Alemanha, isso era um assunto muito aberto, investimentos, salário, pagamento, valores, são assuntos comuns, né? É até engraçado que aqui a gente fala de sexo abertamente, mas quando a gente vai falar de dinheiro, as pessoas meio que têm um tabu. Então, foi vendo isso, foi vendo essa realidade, que eu vi o quanto nós precisamos falar sobre dinheiro, sobre organização financeira, né? Infelizmente, nós somos um país que nós não temos educação financeira, né? Nós não recebemos isso, e então eu compartilho dicas diárias de como a pessoa vai otimizar o orçamento, aprender a investir e até a mudar a mentalidade sobre o dinheiro. Porque as pessoas têm raiva de quem tem dinheiro, de quem é rico. Ser rico é maravilhoso, ter dinheiro é maravilhoso, porque é com dinheiro que você pode ajudar outras pessoas. A gente viu o caso, né, do que aconteceu em Manaus. Quem comprou oxigênio
eram pessoas que tinham dinheiro, que podiam ajudar. Então a gente tem que quebrar esse tabu e começar a falar mais sobre dinheiro, buscar mais esse assunto para melhorar a nossa vida financeira. Né? A gente sabe que eu nasci pobre, você nasceu pobre, mas você não precisa morrer pobre. Você decidir mudar sua vida financeira, você é capaz. Olha, tem uma coisa sobre falar de finanças, não sei se você lembra disso, mas é uma coisa muito nossa, talvez do norte, do nortista, do Amapá, eu sei que é muito marcante. Que não é por, digamos, abelhudar, não é por curiosidade ou intromissão, mas é comum às vezes o vizinho troca de carro, né, e aí o outro vai lá, e aí vizinho, trocou de carro, o que fez com o outro, ou sei lá, quanto você deu de entrada, quanto ficou a parcela. É uma coisa muito daqui, né, muito nossa, mas quem vem de fora normalmente estranha. A gente tem uma relação muito mais íntima com as pessoas, nós conversamos muito mais. Até o toque, não é? A gente rola pegando, isso é muito comum da nossa região. E as pessoas de outras regiões, elas estranham o nosso comportamento, a nossa abertura em um diálogo, em uma conversa que parece ser muito íntima. Mas falar sobre isso é uma conversa cotidiana. É falar, olha, comprei, custou tanto, não sei o quê. E essa informação, ela tem que ficar clara até para você. E quanto mais você fala sobre financiamento, sobre compra, venda, você vai entendendo muito mais e vai ajudando outras pessoas. Né? Então, às vezes, a gente fica com aquele receio. Não vou falar porque ele vai ficar com inveja. A gente sabe que a inveja existe, mas se é você que atrai isso, né, na sua mente. Né? Se você for aberto, buscando uma mente que você quer ajudar, quer explicar as coisas e que você é seguro do que você está fazendo, a vida se torna mais fácil, né? A abertura. E uma das coisas que as pessoas falam, porque o parente é bem risonho, né? O nortista é bem risonho. Então, algumas vezes já até perguntaram do que eu estava rindo. Não estou rindo de nada, eu estou feliz aqui. Lília. A Lília, eu acho que travou. Acredito que seja o bom humor do nortista, na verdade. O nortista tem um bom humor até em situações não tão agradáveis. E eu acredito que a importância do planejamento financeiro, como você está citando aqui, até mesmo para o desenvolvimento do indivíduo, da família. Quando você tem um planejamento financeiro, você consegue alcançar metas a longo prazo, eu acredito, né? Assim, quem gasta, assim, não tem esse planejamento e começa a gastar, quando chega, por exemplo, na metade do mês, não tem mais dinheiro. Eu acredito que essa seja uma das principais importâncias e uma coisa que ainda está muito enraizada no brasileiro, né? Não planejar o mês inteiro, né? Ter aquela euforia inicial e não pensar, por exemplo, na última semana do mês. Eu acho que isso é uma coisa do brasileiro. A última semana do mês, sempre todo mundo aperta o cinto porque o dinheiro já está curto, né? Infelizmente, a nossa visão é muito a curto prazo e muito imediatista. Né? A gente não entende, eu vou parcelar de 10 vezes, tá? Mas como é que vai ficar o seu orçamento o ano inteiro? Né? Porque a gente olha a parcela pontual, a gente tem que olhar o orçamento por completo e entender se você pode esperar essa compra ou não. Geralmente, quando a gente se pergunta dentro da loja, eu preciso disso agora, a resposta vai ser não. É a gente que não quer fazer essa pergunta. O ser humano não faz a pergunta para ele. Então, quando eu me vi lá na Alemanha, que tinha aquelas promoções, os meus colegas alemães, eles falavam, eu não preciso disso. E a gente, né, com a nossa mentalidade de promoção, de consumismo, a gente queria comprar coisas que a gente não iria usar, porque eram produtos do calor e viria o inverno, só porque estava na promoção, entendeu? Então, a gente entender que é preciso fazer um planejamento, que é preciso fazer uma organização e tomar decisões baseadas nessa organização, nesse controle financeiro, é muito importante, porque a maioria, né, das pessoas que se endividam, elas se endividam por conta de não ter um controle, de não ter um orçamento e daquela frase,
depois eu vejo o que eu faço. Né? Só comprar, depois eu resolvo isso. Depois eu vejo como eu vou pagar. Né? Isso é o que nos leva ao problema financeiro. Agora, Rosiele, o livro o Maternidade e Finanças, você imagina, eu imagino que você tinha programado um lançamento, alguma coisa assim, e aí com o recrudescimento da pandemia você teve que se readaptar. Como é que vai ser? Vai ser um evento online? E quando sai? Vou mostrar aqui o livro para vocês, a capinha aqui. Sou eu, meu filho. Você está dando para ver. Tá, eu sim. Segura de novo que eu vou fazer uma foto aqui. Pronto. Tá. O lançamento vai ser dia 10 agora de abril, vai ser em São Paulo, né? Vai ser online, mas o livro já está disponível no site, né? loja.rosiele.com. Tem a forma tanto digital como a forma impressa para ler, né? O objetivo desse livro é ajudar as famílias a se organizarem, a se planejarem para ter uma gravidez mais tranquila, para que entendam, né, como é essa organização financeira, porque essa criança vai ser um dependente por longos anos. Então, quando ele chega, aí você já tem que ter uma reserva, já tem que ter uma organização. E também o ensinamento da educação financeira, ele começa na barriga, ele começa na gestação. Porque quando a mãe ela tem um horário para dormir, horário para se alimentar, aquela rotina, né, essa disciplina é passada para a criança. E quando ele cresce um adulto mais organizado, mais disciplinado. Ele entende o não, né? Porque ela começa a dizer não para ela, né? E ela também vai ensinar essa criança, porque ela aprendeu, né, na gestação, e ela vai ensinar e vai lidar com essa criança melhor. A gente tem um ponto que é muito crucial, porque a gente quer dar à criança aquilo que nós não tivemos. Verdade. Rosiele Pegado, escritora, e nos brindou aí com esse bate-papo aqui. Infelizmente o nosso tempo é bem reduzido. Foi o primeiro contato. Pode ser que a gente então faça novos bate-papos aí. Quem sabe no próprio dia 10. Eu e minha equipe aqui, a gente está se programando para ficar muitos meses ainda em home office. Espero que nem tanto tempo assim, que essa vacina chegue logo para todas as faixas etárias, a população mais jovem, que a gente possa retomar a vida. Mas a gente quer muito retomar aqui também as nossas lives diárias. Então a gente fez isso durante a primeira onda, ficou muito tempo produzindo conteúdo aqui de casa. E quem sabe no dia 10 aí, no lançamento do seu livro, a gente possa estar linkados novamente. Tá certo. Agradeço pelo convite e desejo uma excelente Páscoa a todos. Uma boa Páscoa para você também e sua família aí, tá bom? De Sumaré. Tá bom, obrigada. Tchau, Muito bem. pessoal.